Não, vamos lá. Eu sou um pouco chato assim às vezes para falar de valores. Para mim, eu gosto mais de falar, e acho que isso tem a ver um pouco também com o que vocês fazem aqui no MFM Debate. Eu gosto mais de falar sobre impacto técnico que esse cara pode ter em campo, impacto tático, etc. Eu acho que 100 milhões de libras é muito dinheiro. Só que a gente vive num mundo onde João Félix, que a gente vai falar daqui a pouco, custou 127 milhões de euros. A gente vive num mundo onde jogadores, o Pogba custou 100 milhões de euros. Jogadores são caros, de maneira geral. Declan Rice, para mim, neste momento, ele está num hall tranquilamente de 5 melhores primeiros volantes aí do futebol europeu. Porque a gente vai pegar um jogador que é o líder em passes certos da Premier League. Acerta 90% dos passes que ele tenta na Premier League, sendo que desses 90%, quase 70% é bola longa. O cara acerta a bola longa o tempo inteiro. É um dos jogadores que mais roubou bola na última Premier League. É um cara que cria, mesmo de primeiro volante, ele cria chance de gol todo jogo. Todo jogo ele cria chance. Ele vai te dar a possibilidade de jogar de primeiro volante, num time que talvez seja montado ali com o Odegaard, talvez até com o Havertz, mas também pode jogar de segundo volante se o Arteta quiser montar com o Partey, de primeiro volante e ele de segundo. É um jogador, cara, que em 37 jogos da Premier League que ele fez, não errou uma bola. Sabe uma bola? Sabe aquela bola que o volante escorrega e gera gol dos caras? Que tem um monte. No futebol brasileiro tem um monte. Mas ele não errou uma. É um jogador altamente seguro, fez uma baita Copa do Mundo. Eu entendo as críticas aos valores. Talvez se a gente vivesse num mundo onde João Félix não custasse 130 milhões de euros, talvez o Declan Rice custasse menos. Mas ele é um baita jogador, uma contratação daquelas que vai ter impacto imediato. O fato de ser inglês talvez até facilite a adaptação, né, para ele lá no Arsenal. Eu, de boa, assim, acho que poucas contratações no mercado europeu foram tão certeiras quanto a do Arsenal para o Rice, até porque é uma posição que o Arsenal precisa bastante, né? E metade da Europa estava de olho, né? O Bayern de Munique, Gil, era um dos interessados para jogar ao lado do Kimmich, mas para fazer a função de primeiro volante e liberar um pouquinho mais o Kimmich, mas chegou aí num patamar de valores que ficou meio difícil. Eu vi um meme, Gil, que eu achei bem interessante. O que você comprava com 100 milhões de euros em 2013 ou 2010? Eu não lembro se era 2013 ou 2010. E o que você compra agora em 2023? Ou seja, lá naquela época era Cristiano Ronaldo. Hoje em dia é Declan Rice. É mais ou menos isso, né? Subiu, inflacionou o negócio, mas metade da Europa estava de olho no homem, né? A inflação também chegou no futebol, a gente tem que colocar isso, né? O Wallace falou sobre o João Félix, mas acho que no caso do João Félix, ele faz uma grande temporada ali pelo Benfica, 18, 19, com 19 anos, então foi algo que impactou e ele foi visto como uma grande promessa. Até acho que no caso do João Félix, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, ele foi prejudicado pela escolha, né, de saída do Benfica e ir para o Atlético de Madrid, que é um time que joga muito retrancado com o Simeone, então ali ele não pôde se desenvolver demais e jogou muitas vezes, não só no Atlético, mas depois também no Chelsea, como centroavante, que é onde o João Félix não rende tanto assim, ele rende mais de segundo atacante e também de ponta esquerda, como ele joga na seleção portuguesa. Mas falando do Rice, é uma questão mais de oferta e procura, né? Um volante da qualidade dele a gente não acha em qualquer esquina, e o Arsenal precisava, já que o Xhaka saiu, então precisava de um jogador ali para compor o meio-campo. É um jogador jovem ainda, se não me engano, 24 anos, né? Muito bom, como o Wallace já mencionou aqui, as estatísticas comprovam que de fato ele é muito bom. Pode ser que ele seja mais exigido agora no Arsenal, porque o Arsenal é um time que sai mais, que joga mais aberto, joga com as suas linhas mais distantes, e por isso seja um pouco mais exigido, mas a importância de um cara na posição dele a gente vê nos recentes campeões da Champions, né? Como a gente viu o próprio Real Madrid com o Casemiro, como sentiu quando o Casemiro saiu e o impacto que ele teve no Manchester United. Então, a posição de volante é uma posição silenciosa e que você sente mais falta de um bom volante quando você não o tem. E a gente até falava sobre isso também no Palmeiras, né? Quando não tem o Zé Rafael, o impacto que dá.
Então, o primeiro volante acho que é uma posição que faz muita diferença no futebol hoje moderno e que talvez a gente ainda não esteja preparado para a valorização até de mercado dos volantes. Mas também falando sobre valores, a gente pega o valor do Maguire, né? Se tem que falar de valores absurdos, acho que o número 1 é o Maguire, que é o zagueiro mais caro da história. Não sei se é ainda, né? Mas foi por muito tempo. Se não me engano, 86 milhões de euros foram pagos pelo Manchester United para tirar ele do Leicester. Mas é aquele dinheiro que foi jogado fora, né? E parece que agora o Chelsea está querendo, e aí me impacta muito como o Chelsea gosta de contratações que podem dar errado. Eu acho que alguém está enganando o americano lá, né? O investidor do Chelsea. Olha, parece que tem um zagueiro bom, parece que tem um cara voando da seleção lá inglesa. Meu Deus, nem a Arábia Saudita deve querer o Harry Maguire. Aliás, eu sou um cara viciado em assistir TikTok e Reel sacaneando o Harry Maguire. Eu às vezes me sinto até mal, né? Porque é um jogador profissional, tem família, não, mas enfim, foi muito dinheiro por um jogador. A Gil tá certo. Eu queria que o Gabriel colocasse aí pra gente o campinho do Arsenal, com algumas mudanças já. Rapaz, eu preciso comprar óculos, Gabriel, tá difícil. Mas vamos lá. Agora melhorou. Com o que a gente imagina, né? Que seja o Arsenal na próxima temporada, já com alguns reforços. O Ramsdale no gol, aí você tem os dois zagueiros, né? O Saliba e o Timber. O Ben White, lateral direito, o Zinchenko, lateral esquerdo. O Zinchenko que foi muito bem na última temporada. Tá aí o Declan Rice no meio campo, o Odegaard e Kai Havertz, que também não acertou uma bola. Eu estava vendo uma brincadeira de voleio que os caras estavam fazendo agora na pré-temporada do Arsenal. Ele não estava acertando absolutamente nada. Está viralizando esse vídeo hoje na internet. O Saka, o Martinelli e o Gabriel Jesus. Começa a ganhar um pouco mais de corpo, Wallace, esse meio campo, né? Eu acho, foi até que eu falei no início do programa, tem uma chance, acho que bem razoável, desse time não ser formado com Havertz entre os 11 iniciais. Eu acho que existe uma chance bem grande desse time ser, pelo menos começar o trabalho com o Partey de primeiro volante e o Declan Rice fazendo uma espécie de segundo volante junto do Odegaard. Porque a gente precisa levar em consideração que o Arsenal, apesar de ser um time muito ofensivo, ele tem por característica uma pressão alta, ele tem por característica por roubar a bola no campo do adversário, e eu acho que o Havertz pode acabar impactando nessa dinâmica. Apesar de eu gostar bastante do Havertz, numa dessa a gente tem que pensar de talvez, como o Havertz é um jogador que ele é versátil, ele pode brigar, ele pode ser banco do Odegaard, ao mesmo tempo que ele pode brigar por vaga de centroavante, ao mesmo tempo que ele pode brigar por vaga no ataque de alguma outra maneira, nas pontas, não vejo tanto, mas talvez até brigar pela vaga de centroavante. Vamos ver, né? A gente, desse time aqui também, que a gente está vendo, precisa levar em consideração que tem o Gabriel Magalhães, né? Que eu acho que vai ainda, pelo menos o trabalho, imagino que comece com ele no time titular, no lugar do Timber, que é muito promissor, gosto demais do Timber. Acho que pode acabar, num momento, tirando a vaga do Gabriel Magalhães, mas eu diria que o projeto deva começar com o Gabriel Magalhães no lugar do Timber e talvez o Partey no lugar do Havertz. Vamos ver como é que o Arteta vai montar esse time. Ô Gil, com esse time dá para ser campeão da Premier League? Dá, porque aí você também já tem outras possibilidades, né? Como o próprio Wallace falou, sobre mudança de esquema, um esquema mais ofensivo com o Kai Havertz, um esquema priorizando mais a marcação no meio campo com o Partey. Então você tem mais peças. Acho que o Arsenal, na reta final, faltaram peças, e aí principalmente na zaga, né? Quando o Saliba se machuca, é quando o Arsenal tem uma queda de rendimento considerável, principalmente a queda defensiva. Que aí entra o Robbie Rodin, que eu já tô cansada de falar que não tem nível para jogar no Arsenal, o Wallace ri, porque ele já deve ter escutado eu falar umas 5 vezes sobre isso. Sim. E aí impactou demais e impacta até no trabalho dos outros, né? Porque o sistema defensivo, ele é meio que um dominó. Se você tem um mal posicionado, os outros também vão ficar mal posicionados. E foi isso que aconteceu nas últimas rodadas da Premier League, quando o Arsenal começou a perder pontos, e por isso o Manchester City também que é um bicho-papão geral, conseguiu o topo da tabela e por ali ficou. Então, acho que essa contratação do Timber é muito interessante também, porque se o Arsenal eventualmente perder um dos seus zagueiros, porque eu acredito muito que o Magalhães continua como titular, e aí se algum ali der bobeira, ou o Saliba ou o Gabriel Magalhães, também tem o Timber na sombra, e
Ocasionalmente, se precisar utilizar um reserva, o reserva que estiver ali vai ser de melhor nível do que o Robbie Holding, e essa é algo que faz muita diferença, né? Então, o Arsenal que tenha um elenco mais amplo também vai disputar a Liga dos Campeões, e isso vai exigir mais, é algo que o time do Arteta precisava sim.